Fala pessoal, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos aqui a mais uma análise de fechamento, pregão desta sexta-feira, dia 6 de setembro. Para quem não me conhece, meu nome é Kaique, faço parte do time de analistas aqui da DV e vou acompanhá-los aí no fechamento de mercado. Vamos falar sobre o Bovespa, que no dia de hoje fechou em queda de 1,4%, enfraquecendo bastante aí a sinalização positiva que foi apresentada no meio da semana. Não reverteu completamente, mas enfraqueceu bastante. Vou comentar a respeito disso aí no gráfico. Vamos falar também de mini índice, mini dólar, Petro Vale, as recomendações swing trade e os ativos que foram solicitados nos comentários do fechamento de ontem, tá bom? Peço gentilmente que você já deixe seu joinha nesse vídeo para ajudar a gente aqui no canal. Se você não for inscrito, fica o convite aqui para que você se inscreva e aí embaixo nos comentários fica à vontade aí para solicitar o seu pedido, lembrando que sexta-feira menos pessoas pedem, menos pessoas assistem esse vídeo, então você tem uma chance maior aí de ser atendido na segunda-feira, combinado? Então vou rodar aqui a vinheta para a gente poder dar início, bora lá. Então bora lá, pessoal, para quem pulou a vinheta aí, peço gentilmente para não esquecer do joinha aqui para ajudar a gente no canal, tá bom? Ibovespa no dia de hoje queda de 1,4%, enfraquecendo, como eu mencionei antes da vinheta, a sinalização positiva que havia sido apresentada aí no meio da semana, tá? Não reverteu completamente, para isso acontecer teria que voltar para baixo deste fundo, para baixo dos 134.171 pontos, tá? Mas enfraqueceu bastante, a gente teve uma baita barra vendedora aqui no dia de hoje, voltando aí bem para baixo da média móvel de 3 períodos e aumentando bastante a probabilidade de reversão dessa sinalização positiva. Caso isso aconteça, a gente vai ter aí sim a anulação da tendência de alta no curto prazo e aumentará a probabilidade de continuidade da correção em direção ao suporte na média móvel do gráfico semanal, próximo dos 130.490 pontos, e depois um pouquinho mais abaixo teríamos um topo no 129.450, tá? Então, perdendo esse nível de preço aqui, aumenta aí essa probabilidade de ter esse movimento que eu mencionei em direção a esses suportes, tá bom? Somente não anula aí, né? Basicamente, se não perder, é claro, e retoma aí o viés positivo se voltar para cima da barra de hoje, voltar para cima dos 136.653, que seria o menos provável neste momento, tá bom? Então, para a semana que vem, né, fica aí uma expectativa maior aí, um viés mais negativo de fato, tá bom? Mini índice, na sessão de hoje apresentando aqui uma queda, deixa eu colocar o ajuste, uma queda de 1,7 até o momento, por aqui ainda não reverteu também, mas enfraqueceu bastante a sinalização positiva que havia sido apresentada. Gráfico de 120 minutos, a gente teve o mini índice aí abrindo num gapzinho de baixa, houve uma pancadinha aí para cima durante a sessão, lembrando que hoje foi payroll lá nos Estados Unidos, então a gente teve bastante volatilidade na sessão, no início da sessão, às 9h30 da manhã, para ser mais exato, e por conta disso teve essa puxada aqui que a gente está vendo agora. Reverteu, voltou para baixo, reverteu esse fundo, voltou para baixo da média móvel de 3 períodos e esticou o movimento em direção a esse suporte no 135.900. A partir de agora, eu ficaria de olho se tiver algum repique aqui, tentando buscar a região da média, essa região dos 136.800, 136.900, sinal negativo abaixo desse nível de preço, focaria em venda. Se voltar para baixo deste fundo aqui, tá? Ou seja, der continuidade aí no movimento, daria para ficar de olho ainda em tentar pegar algo mais para baixo, tá? Só não exigiria tanto, porque o movimento vai começar a ficar bem esticado aí. Lembrando, tem aquele pivôzinho de baixa que não foi anulado ainda, porque não perdeu a região desse topo aqui, tá? Apesar de eu ter tido ali um viés mais positivo para a sessão no dia de hoje, não tinha voltado para cima desse topo. Então mantém ainda esse alvo do 134.055 no intraday, tá bom? E reforça a possibilidade de buscar perdendo esse fundo anterior. Falando agora do dólar, o dólar na sessão de hoje apresentando aí uma alta de 0,4% até o momento. Também teve uma pancada aí para baixo, segurou no suporte dos 542
e conseguiu aí uma bela recuperação. Colocando no gráfico de 120 minutos, a gente consegue ver melhor que segurou na média móvel aí de 200 períodos e veio buscar aqui a região da média móvel de 13 períodos. Foi lá beliscar os 542. Eu tinha um alvo aí numa venda de 25 pontos nos 541, ficou por um ponto aí da minha saída, não pegou minha saída de 25 pontos e acabou voltando aí, mas tudo bem, faz parte aí também. E conseguiu se recuperar, tá? Eu prefiro olhar para a compra acima dessa faixa dos 610, principalmente 618, que foi uma região bem testada anteriormente aí durante essa semana, tá? Então, um sinal de alta acima desse nível de preço fica mais interessante para mim essa compra. Porém, também dá para ficar atento se ameaçar um topinho por aqui e reverter, tá? Também chamaria bastante atenção aí para a compra, tentando pegar algo mais para cima. Gerou topo, deu continuidade, perdeu os 590, principalmente os 580, aí vai reforçar a expectativa de poder realmente dar continuidade nesse movimento todo aqui. Então a gente vai ter que realmente aguardar, e essa região aqui é o que, na minha avaliação, vai ditar bem aí, tá? A região que vai de 610 até os 620 aí praticamente, tá? Então mais cuidado aí no dólar. Falando agora da Petrobras, esticou bem no dia de hoje, aí, queda de 1,96%, vindo para fechar essa região de gap anterior, inclusive fechando bem em cima dela aí. Tem suporte um pouco mais abaixo, na faixa ali dos R$ 37,00, que é a média do semanal. Expectativa aí boa, em termos de continuidade do movimento, de poder testar esse nível de preço. Para quem tem interesse em compra, a partir de agora vai ficar o foco mais em cima desse suporte aí mesmo, tá? E para quem realmente aí abriu a compra ali naquela sinalização de fundo, se não estopou no técnico, hoje estopou na volatilidade, com certeza, em termos de swing trade, tá bom? Então, reforçando, o próximo suporte, R$ 37,00. Depois dele, tem uma faixa aqui na região dos 36, e aí por fim seria a região dos 35,27, a região da média móvel de 200 períodos, tá bom? Então, a princípio, fiquem atentos aos que têm interesse em compra na faixa dos R$ 37,00. Falando agora da Vale, pessoal, na sessão de hoje a Vale apresentando queda de 1,25%, enfraquecendo aquela tentativa de fundo ascendente que havia sido apresentado ontem. Se perder a mínima do fundo no 56,47, aciona stop para quem abriu essa compra e retoma o viés negativo no curto prazo para poder buscar a faixa dos R$ 55,48, tá bom? Perdendo essa região, inclusive, seria mais um pivôzinho de baixa no gráfico semanal. Então, muita atenção aí também no médio prazo para a Vale. Ah, Kaique, mas não está num nível importante de preço aí, olhando para longo prazo? De fato, está, mas tudo é possível, inclusive com Vale, que é um baita ativo, tá? A gente pode ver também Vale oscilando abaixo aí dessa região, abaixo dos 55. Inclusive, gráfico semanal, a gente tem alguns fechamentos abaixo, como por exemplo a faixa lá dos 51,50, tá? Então, poderia, tá, buscar essa região, inclusive se confirmar pivô de baixa, reforçaria essa expectativa de buscar esse nível de preço, tá? Não estou torcendo para que a Vale despenque, para que a Vale vá nessa região de preço, tá? Não fiquem bravos comigo aí os amantes de Vale, tá? O que eu estou querendo mostrar aqui para vocês é que, se de fato tivermos essa sinalização pelo gráfico semanal, aumenta a probabilidade, inclusive enquanto não voltar para cima desse topo, aumenta a probabilidade de poder buscar sim a região dos 51,50, tá bom? Então, bastante atenção aí aos comprados em todos os prazos operacionais. Agora, comentando aí, pessoal, das recomendações swing trade, hoje CVCB3 foi buscar exatamente o meu stop nos R$ 2 aqui e devolveu tudo, tá? A expectativa de poder dar sequência aqui com essa barra que foi deixada no dia de hoje foi retomada, tá? Então, assim, eu tô de fora, eu vou avaliar aí se faz sentido, de repente, eu tentar voltar para dentro da operação, mas por enquanto estou de fora. Foi uma perda aí de menos 0,5% sobre o capital total, tá bom? E JIT11 também, para colocar o ajuste de volta, e JIT11 também pegou meu stop nos R$ 22,04, tinha gerado aquela sinalização de alta aqui em cima da média do semanal, a expectativa era boa, mas não deu continuidade e acabou retornando, acabou pegando meu stop. Também tive aí uma perda de menos 0,5% sobre o capital total, tá bom? A partir de agora, comentando os ativos que ainda estão em aberto. Raia Drogasil, no dia de hoje, apresentando queda de 1,68%. Sigo comprado, eu abri essa compra no dia de ontem. Sigo comprado em C&A, que fechou aí com queda de 0,78%. Sigo comprado em Itube, com stop já no zero, chegou muito próximo aí no dia de hoje. E sigo comprado em Vibra, pessoal, que também não acionou ainda a minha saída, apesar de ter voltado para baixo do preço de entrada. Agora, comentando aí da maior alta na sessão, Semin 3, alta de 4,22%.
Papel que esboçava aí um rompimento da média móvel de 200 períodos, ontem apresentou, hoje deu continuidade. Em termos de alvo, pessoal, para quem tem interesse aí, dá para ficar atento, ó, bateu aqui praticamente 100%, né, dessa lateralização, que era a região de 6,20, e agora temos aí um novo alvo no 6,46, tá? Sendo um pouquinho mais otimista aí no curtíssimo prazo, tá bom? Então, para quem está comprado, se quiser deixar um stop abaixo da mínima de hoje, no 5,88, é uma possibilidade, tá bom? Próximo alvo, reforçando, R$ 6,46. Falando aqui da maior queda na sessão, de azul 4, queda de 6,33%, perdão, basicamente enfraquecendo aqui a tentativa de fundo que foi apresentada. Para anular, tem que voltar para baixo dos R$ 4,03. Lembrando aí que o papel está na mínima histórica, não tem mais nada ali pela frente, se perder mais uma vez a esse nível de preço, tá? Então, muita atenção aos comprados no curto prazo. Perdeu esse fundo, pulem fora, porque não tem suporte mais para frente, tá? Então, reforça ainda mais a expectativa de continuar esse movimento. Tá bom? Ah, Kaique, eu não ainda acredito num repique. Ok, enquanto não perder esse fundo, dá para manter a posição. Se você abriu acreditando nessa barra, ela ainda não foi anulada. Então, de fato, você ainda está dentro dessa compra, tá bom? Tem resistência no 5,75, a média móvel de 3 períodos, e depois a faixa dos R$ 7,00 ali, que foi onde apresentou aquele rompimento mais relevante, tá? Falando de um bancão aqui, Sambi 11 no dia de hoje, queda de 1,04%, testando a região da média aí, da média móvel de 3 períodos pela primeira vez depois dessa estilingada que o papel deu aqui, tá? E veio com escadinha de máximas descendentes, tá? Ficou bonitinho aí para esboçar uma nova comprinha por aqui. Só atenção, pessoal, porque o semanal deu uma escada boa e deixou aí uma boa probabilidade de poder ter algum sinalzinho de topo por aqui. Tá? Então, bastante atenção aí, se realmente gerar essa sinalização aqui, abre possibilidade de compra, mas eu alocaria menos capital aí neste momento, dado que realmente podemos ter aí uma sinalização negativa no semanal sendo apresentada aí na semana que vem, ou enfim, nas próximas semanas, tá? Mas seria uma alternativa aqui ainda assim, essa tentativa de fundo por aqui. Falando de raiz 4, pedido aí dos comentários, no dia de hoje queda de 3,18%, basicamente revertendo a sinalização de fundo que foi apresentada ontem em cima da região da média móvel do semanal. Então, para quem estava comprado, acionou o stop técnico e com certeza o stop na volatilidade aqui, tá bom? Reforçando agora a expectativa de vir aqui em direção a esse suporte desse fundo, fechamentos por aqui, com esse fundo anterior também, na faixa ali dos 2,95, tá? Então, maior probabilidade de podermos ter aí novamente raiz nesse nível de preço aí dos 2,95 a R$ 3 aí, tá bom? Depois disso, teria aqui a mínima desse fundo na faixa dos 2,82, tá? Mas inicialmente eu olharia para essa região. Então, não vejo motivos de continuar comprado, nem de comprar no curto prazo, nem no médio prazo, sendo que estamos ainda naquele processo de correção, tá bom? E por fim aqui, por fim não, Centauro, SBFG3, queda de 1,78%, papel que deu uma estilingada ali no meio da semana, na quarta-feira, hoje esboçou aí da continuidade, mas acabou voltando, lembrando que no semanal bateu na média móvel de 200 períodos, então a gente pode ter aí sim algum processo de correção por aqui, inclusive se segurar na faixa dos 17,50, 17,60 e gerar um sinal de fundo, abre possibilidade de compra, mesmo sabendo daquela média móvel de 200, tá? Eu ainda ficaria de olho em compra. Por quê? Porque ele ameaçou um topinho e reverteu, tá? Ele veio para baixo inicialmente e depois ele foi para cima aqui das máximas anteriores. Então tem uma expectativa aí de poder ter pelo menos mais uma superação de máxima aqui. Ou seja, se tiver aqui essa correção, ficaria ainda com uma expectativa maior de poder ter um rompimento dessa máxima na semana que vem, tá? Então, dá para ficar de olho aí, inclusive colocando menos capital por conta da média de 200, é fato, mas eu ainda ficaria de olho sim numa possibilidade de compra aqui de swing trade. E agora sim, por fim, Embraer, na sessão de hoje, queda de 3,94%, o papel aí gerou um baita topo, perdeu duas mínimas anteriores, veio testar a região da média móvel de 3 períodos. Para quem estava comprado no curto prazo, um swing trade, gerou sim sinal de saída, tá, pessoal? Perdeu realmente aí duas mínimas anteriores, essa bem relevante, veio até oscilar levemente abaixo da média móvel de 13, então realmente gerou a saída aí, não faz sentido estar posicionado mais no curto prazo, tá? Para quem comprou aqui, depois dessa escadinha de máximas descendentes, tirou no zero aí também na operação, tá? Ah, Kaique, eu tava com meu stop aqui embaixo. Bom, dá para deixar já na mínima do pregão de hoje a partir da semana que vem, nos R$ 46,50, tá? E aí, Kaique, se gerar novo sinal de fundo em cima da média?
é uma possibilidade, sim, de abrir compra, mas lembrando, tá? Semanal esticado, mensal esticado, então tomar um certo cuidado. Se de repente começar aí algum processo de correção, vai ser de fato aí algum sinal positivo de diário que vai começar a ser revertido e dar sequência ali naquele movimento, tá? Então, bastante atenção aí. Para quem está comprado de médio prazo, stop abaixo da mínima dessa semana nos R$ 44,84. Beleza, pessoal? Era isso que eu tinha para comentar com vocês. Espero que tenha ajudado aí de alguma forma. Desejo a todos aí um excelente final de semana. Aproveitem aí com a família, com os amigos. E no final de semana, lembrando também, temos aí os vídeos exclusivos para os membros aqui do canal. Radar da semana, vídeos de oportunidade de swing trade para a semana que vem, tá? Então, aproveitem aí, ok? E a gente se encontra aí segundona, a partir das 8h45, aqui, mais uma vez, com a nossa sala ao vivo. Um abraço e até mais, pessoal. Tamo junto.